Graça e paz, amados e amadas, de todo lugar onde vocês estiverem, que essas ministrações sejam bênção na vida de cada um de vocês, porque tem sido na minha. Você está assistindo a série Compreendendo as Escrituras. E o tema da nossa palavra hoje é levitas ou ministros de louvor? É uma pergunta, é um tema muito interessante, ok? Levitas ou ministros de louvor? É certo, meus queridos, chamar as pessoas que estejam ligadas ao louvor da igreja de levitas? Você já fez essa pergunta? Será que é correto chamarmos esse pessoal do louvor de levitas? Então existem muitas dúvidas com relação a este assunto, não é verdade? Uns questionam quando alguém que faz parte do louvor, diz que é um levita. Algumas pessoas questionam isso, né? E outras pessoas aprovam. Mas o que é certo, afinal? É chamá-los de levita, ou levitas, ou então adoradores ou ministros de louvor, que é a linguagem mais recente, né, que nós temos. Então, para sabermos se é correto ou não, é preciso, então, verificarmos o que a Bíblia fala a respeito. Amém? E é o que nós vamos fazer, né? Nós vamos estudar sobre os levitas. Nós vamos lá para o Velho Testamento, ok? E nós estaremos vendo o que os levitas eram, o que eles faziam, ok? Estaremos estudando sobre as funções dos levitas, ok? Então vamos lá, né? Quem eram os levitas na Bíblia? De onde eles vieram? E quais eram as suas funções? Ok? Vamos então. Em primeiro lugar, queridos, genealogicamente os levitas, eles descendiam de Levi, ok? Levi era filho de Jacó com Lia, a segunda esposa de Jacó. Na verdade, a primeira, né? Ele primeiro se casou com Lia, depois com Raquel. E nós vamos ver então em Gênesis capítulo 29, versículo 34, para confirmar, né? Levi era filho de Jacó com Lia. O versículo 34 diz: Lia ficou grávida ainda outra vez, e deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Ok, amados? Então está confirmado, né? Levi era filho de Jacó com Lia. Agora, mais tarde, meus amados, falando ainda sobre os levitas, eles se tornaram uma tribo de Israel, ok? Eram 12 tribos e os levitas eram uma delas. Agora, contudo, na verdade, eles não faziam parte das 12 tribos de Israel. Eu digo em relação a ter um território, ok? Eles não faziam parte dessas 12 tribos. Justamente porque eles foram escolhidos por Deus para um trabalho especial. Trabalho no tabernáculo. Então eles haviam sido escolhidos pelo Senhor para fazer esse trabalho. Por isso eles não tiveram um território próprio na terra prometida. Eles já estavam lá. Antes, eles viveram em meio às possessões das outras tribos. Basta você conferir, ok? Então, eles não tinham, né, como as demais tribos, um território próprio. Porque os levitas eram separados por Deus para ministrarem no tabernáculo e diante dele. Vamos ver Números, capítulo 35, versículo 2.
Números 35, versículo 2. A palavra diz: ordene aos filhos de Israel que, da herança da sua posse, deem cidades aos levitas, em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Então, para confirmar o que eu acabei de falar para vocês, as tribos, elas doavam as suas posses, os seus territórios, para os levitas, para que eles morassem nesses lugares, ok? Então, queridos, para ser um levita, era necessário descender de Levi. Eles eram descendentes de um dos filhos de Jacó com Lia, descendentes de Levi. Em segundo lugar, meus amados, em relação às funções que Deus designou aos levitas da família de Arão, Arão que foi irmão de Moisés, ok? Então, os levitas foram escolhidos para trabalharem como sacerdotes diante de Deus. Estamos vendo mais uma das suas funções aqui. Vamos abrir em Êxodo 29, vamos para Êxodo, capítulo 29, versículo 44. Êxodo 29, 44, a palavra diz: e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Vejam então que os levitas da família de Arão, eles eram consagrados a sacerdotes. Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote. Ok? Foi o primeiro. E seus filhos, os primeiros sacerdotes da lei mosaica. Muito interessante isso. E além deles, uma parcela também de levitas que não eram da família de Arão, foram incumbidos por Deus para os trabalhos no tabernáculo. Ok? E mais tarde no templo, Mais tarde, o povo de Israel deixou de adorar no tabernáculo e passaram a adorar a Deus no templo. Vamos ver Números, o livro de Números, capítulo 1. Vamos para Números, capítulo 1, versículo 50. Números 1, 50. A palavra do Senhor diz: mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Então vejam, queridos, que haviam levitas encarregados de cuidarem do tabernáculo, sabe? Eles tinham essa responsabilidade de transportar o tabernáculo. Quando a nuvem do Senhor se movia, eles transportavam. Eles eram responsáveis pela portaria do tabernáculo. Haviam levitas porteiros, eram responsáveis pela limpeza também do tabernáculo e por muitas outras coisas a serem feitas ali. Então, em relação ao trabalho ou aos trabalhos, além de sacerdotes, os levitas serviam a Deus como cantores, como instrumentistas, como guardas, como porteiros. Tudo se relacionava com as funções no tabernáculo e posteriormente no templo pelos levitas. Amém? Nós veremos algumas referências aqui para confirmar mais o que nós estamos lhes falando, ok? Vamos para 1 Crônicas, agora 1 Crônicas, no capítulo 9. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 26. A palavra de Deus diz:
Porque sempre havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham a seu encargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Então vejam que haviam levitas que eram tesoureiros também. O mesmo capítulo aí, de 1 Crônicas 9, agora o versículo 32, ok? Vamos para o versículo 32 deste mesmo capítulo. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Então nós vemos aqui nessa referência levitas padeiros também. E vamos agora para 1 Crônicas, no capítulo 15. Vamos para o capítulo 15 de 1 Crônicas, versículo 16. 1 Crônicas 15, 16. A palavra diz: Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Então nós vemos aqui também um grupo de levitas incumbidos dos instrumentos, né, dos louvores, levitas cantores e também instrumentistas. Então, como nós estamos vendo, meus queridos, os levitas não eram apenas músicos, como muitos pensam. Geralmente quando alguém fala, você é um levita, ele está se referindo àquela pessoa apenas na área da música, na área dos instrumentos. Mas pelas referências que lemos, né, que estudamos, eles tinham muitas outras funções. No Velho Testamento, irmãos, não era fácil ser levita. Era muito, muito trabalho. Eram eles quem desmontavam o tabernáculo, que montavam, que carregavam, eram eles responsáveis pela limpeza, pela portaria, por fazer os pães e outras coisas. Então, eram muitas funções exercidas pelos levitas, ok? Agora, vamos para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, queridos, não há nenhuma menção de pessoas que realizam a obra de Deus e que são chamados de levitas. Você pode ler todo o Novo Testamento, que você não vai encontrar nenhuma menção a pessoas que participam do louvor, a pessoas instrumentistas, cantores, nenhum deles são chamados de levitas. O que no Novo Testamento a palavra de Deus nos revela é que o sacerdócio, ou seja, o servir a Deus, agora é de cada crente. Amém? Você é um sacerdote do Senhor. A palavra de Deus diz isso. Eu também sou um sacerdote do Deus vivo. Então, é o sacerdócio. E o sacerdote é aquele que serve. E nós fomos chamados para servir ao nosso Deus com alegria. Amém? Cada crente, então, agora é um sacerdote do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então não é mais um grupo específico. Vamos ver isso? 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro capítulo 2. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus, ela diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que versículo fantástico este! Então a palavra diz aqui que se você nasceu de novo, se você está em Cristo, você faz parte da geração eleita por Deus. Você é geração eleita.
Você é sacerdócio real. Pode ser um novo convertido, pode ser a pessoa que nasceu de novo hoje. Aos olhos de Deus, ele é sacerdócio real, ou ela é. É nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. Nós somos tudo isso aqui, queridos. E o propósito é de que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então esse é o propósito de sermos hoje sacerdotes do Senhor. Pregue a palavra de Deus, fale do amor de Cristo. Amém? Fale da volta de Jesus para as pessoas, quer elas creiam ou não. Devemos pregar a palavra de Deus, porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, irmãos. O meu trabalho e o seu trabalho como sacerdotes do Senhor é fazer conhecido o nome do nosso Deus e Salvador, Jesus, o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, concluindo já essa palavra, usar o termo levita para os músicos dos nossos dias não é conivente com o que a palavra de Deus diz. Amém? Não é conivente com as definições bíblicas do que é um levita. E nós acabamos de ver aqui, né? O que era ser um levita. Então, no meu entendimento, levitas já teve o seu tempo de uso. Amém? Já passou o tempo dos levitas. Agora, na nova aliança, todos nós somos chamados a servir a Deus. Aleluia. De alguma forma, nós podemos servir a Deus. Através dos dons do Espírito. Você já deve ter visto lá em 1 Coríntios 12, no final do capítulo, os dons espirituais que Deus concede a cada um, visando o crescimento da igreja, amém? Visando servirmos uns aos outros. Em Efésios, por exemplo, nós vemos os dons ministeriais, lá em Efésios 4, não é verdade? E em Pedro também nos fala também, nos ensina sobre os dons naturais, né? Pessoas que têm os dons de agregar as pessoas, de receber, de acolher as pessoas em sua casa, né? O dom do socorro, são os dons naturais também que Deus nos dá, sabe? Para servirmos uns aos outros e para servindo uns aos outros, estaremos servindo também ao nosso Deus. Amém, queridos? Então, usar o termo levita, por exemplo, no sentido figurado, também não é conveniente. Esse tempo já passou e nós estamos agora sobre a nova aliança e vamos então acolher os termos dessa nova aliança em relação aos filhos de Deus, aos servos de Deus. Amém? Eu espero então que esse estudo tenha sido de grande valia para você, que você esteja aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, porque toda vez que eu preparo, que eu medito nesses estudos, eu aprendo sempre um pouco mais, tá? Então, que Deus abençoe a você e a sua família. E até ao nosso próximo estudo. Amém.